Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Luiz Felipe Guerino e a partir de agora eu pretendo, de um modo bastante simples, despretensioso até, dar início a um trabalho esse que terá por base as Sagradas Escrituras. Não há meios, de estarmos tratando sobre qualquer questão sem a orientação bíblica. Para isso, ainda temos que fazer considerações, estabelecer algumas questões, principalmente atribuídas à existência de Moisés, seus feitos, enfim, a própria constituição do povo judeu, diferenciando a era em que o povo judeu atualmente nela está inserido, a nossa, pautada na tradição judaico-cristã. Então, precisamos, como disse, fazer considerações sobre Moisés de modo geral. Sabemos que tudo se teve, por início, se deu há aproximadamente 3.500 anos. Levando-se em consideração a tradição de registros históricos, muito ser feito em reprodução verbal daquilo tido por fatos, achados arqueológicos não comprovam propriamente até mesmo a existência de Moisés, o que flexibiliza quanto das origens, enfim, própria condição de existência, se trata de um personagem mítico, de uma figura mítica, melhor dizendo, um personagem que reúna as principais características, sendo talvez um conjunto das ideais de um líder, enfim, narrativas que montam num só ser, líder, traços de líderes que, através de suas vivências e seus embates, lutas, contribuíram e efetivaram a formação do povo judeu. Então, no nosso caso aqui, até mesmo respeitando a existência do mistério, considerando o que Deus nos permite saber, pautados na prática e exercícios de fé, buscaremos orientação na Bíblia Sagrada. A Bíblia tem início pelos 5 livros cuja autoria é atribuída a Moisés. Então, vamos procurar, através do Gênesis 1, por exemplo, estabelecer um link, uma ligação dos textos, como disse, a partir do Gênesis 1, com a intenção de mostrar, sim, esse propósito de Deus de aliança conosco, e como isso, volto a dizer, através da narrativa bíblica, acabou sendo modificado, porque o que se tem por registro do projeto original de Deus era que bastasse ao homem manter-se obediente, puro, sem que fosse cometido tal pecado original, e manter-se puro, em aliança constante com Deus, relacionamento paternal-filial, filial-paternal com Ele. Existem relatos da proximidade tal de Deus com o primeiro homem, a primeira mulher, Tratamos aqui de Adão e Eva, que na viração do dia Deus comparecia ao Jardim do Éden para poder
saber como havia sido vivido aquele dia, né? Enfim, ele se interessava, mostra-se que ele se interessava pela vida, né, da sua criação, aqui tendo não sei se posso dizer, né, uma demonstração de rigor maior de importância, já que foi permitido dominarem, né, sobre toda a demais criação. Em Gênesis 1, 26, mostra que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são de fato agentes da própria criação. Sendo que, né, Deus Pai fala, façamos a nossa imagem e semelhança. Está claro aqui que ele dá sua ordenança de comum acordo com Deus Filho, né? E é narrado que a terra no princípio, sem forma e vazia, e ali pairava sobre ela o Espírito Santo de Deus. Então, parte daí, né? O início, criação, e vê-se o propósito da criação, chegando naquilo que disse há pouco, né? Na realização da criação da humanidade e a proximidade, Deus conosco. Então, a partir de Gênesis 1, como também já disse, vamos buscar em textos correlação, né, de como esse processo ele foi sim modificado e como Deus permite que concluamos, né, que ele está reordenando até a completude dele, enfim, com agora a volta do Senhor Jesus, né? Ali fica claro tal fortalecimento de vínculo, né, em Gênesis 1, Gênesis 2, ele estabelece, depois de todo o aprimoramento da criação, né, a criação da companheira do homem, enfim, vida lado a lado, ele estabelece trabalho, né, para que fosse categorizadas as espécies, né, é atribuído nomear a todas, e em 3 já se mostra o risco que nele se consolidou, nesse capítulo se consolidou por um erro, né, por um pecado cuja origem se deu ao ceder às seduções, né, a um convencimento que culminou em desobediência. Logo, né, todos os males se apresentam em infidelidades, afastamento, que gera necessidade de resgate, que monta, né, e talvez posso dizer que justifique, através, volto também a dizer, sobre a narrativa bíblica, resgate esse que é processual, e de Gênesis a Apocalipse ele ficará, né, demonstrado. Então é isso. Se o que eu disse para os irmãos e irmãs fez sentido, deixe aí a marcação do gostei, procedam com compartilhamentos. Peço, né, que o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com todos nós. Excelente dia, tudo de bom.